Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Hoje nós iremos fazer um rápido comentário e resumo de um livro que se tornou best-seller internacional. Observe, é um best-seller internacional de Jordan B. Peterson. O livro que nós vamos comentar aqui de uma forma muito rápida é As 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Temos o tema e o subtema, tá bom? Antes de você continuar esse vídeo, gostaria muito que você se compartilhasse, se inscrevesse e após assistir o filme, pudesse deixar um comentário. Caso você deseje mais temas que envolvam livros, né, a gente vai também trazer essa pauta, essa temática cada vez mais para o nosso canal, tá bom? Então conto com sua participação, com seu like e com sua divulgação do nosso trabalho, tá bom? Vamos começar aqui. É um livro muito interessante, pois já no início, o próprio tema e o subtema é o resumo de todo o livro. Isso é genial, isso é fantástico. Não é todo mundo que consegue escrever nessa perspectiva, nessa magnitude, no qual o famoso escritor Jordan Peterson faz de uma forma muito simples e brilhante. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Eu vou fazer só ampliar aqui um pouquinho, não tanto quanto aqui. É o primeiro, tá? São 12 regras que também representam um resumo geral e total do livro, tá bom? Então, não somente vamos resumir, como vamos comentar. Ponto 1. Qual a primeira regra? Antes da gente poder entrar, quero lhe chamar a atenção para a frase de Sócrates, que ele diz o seguinte: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, ao ler este livro, eu me recordei de muito de Sócrates, pois uma vida sem regra não vale a pena ser vivida. Então, todos nós precisamos de regras, tá? Precisamos realmente acordar e despertar para a vida e verificar que muitas coisas nós temos feito de maneira errada ou deixando coisas boas para encontrar vícios, tá bom? Bem na primeira regra, diz assim: fique ereto, em pé, com os ombros para trás. A princípio é algo mais ligado e voltado a uma perspectiva corporal, psicológica, né? Mas tem algo muito interessante e até mesmo religioso nesse aspecto. Se eu pudesse fazer um contraponto, eu diria o seguinte: fique de joelhos e orem o Pai Nosso, apenas o Pai Nosso. Essa seria a nossa primeira regra, entendeu? Então, este exemplo explica essa frase. Mas, indo mais adiante, essa frase, essa primeira regra, nos faz entender sobre uma manifestação da força interior, que ao meu ver, pode ser a fé, por exemplo. É, na verdade, uma orientação e a finalidade para ser responsável por suas atitudes, por sua própria busca pessoal, pois todos nós, independentemente se estamos casados, solteiros ou separados, temos uma busca pessoal, temos uma jornada espiritual nessa terra e não depende de terceiros, tá? Essa jornada, no sentido de que obviamente há um certo algo que possa ser ajustado, mas existe uma caminhada, existe uma viagem que é apenas do próprio ser. Então fica em pé, com os ombros para trás e dá a ideia de invocar força, de invocar fé para ir a essa jornada que terá um bom propósito, uma conclusão muito boa. Essa é a primeira regra de Jordan Peterson. A segunda regra é para ter uma vida boa, de qualidade, tá bom? Ela precisa ter regras, e essa é uma primeira regra. A segunda regra é: trate você mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. É interessante demais o que ele escreve, sem sombra de dúvida. Nesse ponto, a gente precisa perceber que reside aqui a nossa o autoexame, né? E também a procura do remédio para si mesmo, não somente para o próximo, mas para si mesmo. Então, o 2 quer dizer basicamente isso. Já o terceiro,
Faça amizade com pessoas que querem o melhor para você. Esse terceiro é muito problemático, daria até mesmo um outro vídeo, pois há uma série de fatores de boas e más amizades, onde o ser humano em si mesmo se engana com mais amizades e acha que está sendo feliz. Mas a ideia aqui do autor é que você venha manter boas relações com pessoas boas, tá? Ter boas amizades, boas relações com pessoas boas, né? E quem são essas pessoas boas? São as pessoas que querem o melhor para você. Uma pessoa que lhe convida para tomar cerveja no final de semana, de apresentar drogas lícitas ou ilícitas, de fazer coisas que é de ordem criminosas, né? Isso não é uma verdadeira amizade, isso não representa o conceito de amizade. Então essas pessoas que muitas vezes nós, sem uma devida orientação, sem a devida compreensão de si mesmo, acabamos entrando no mau caminho. Daí a ideia daquela frase, daquele ditado é: me diz com quem tu andas e direis quem és. Então a amizade reflete muito do que nós gostamos, tá? Internamente. A amizade é uma coisa muito importante que está sendo vulgarizada e abandonada. Nós não podemos fazer isso. Então, se você vai ter amizade, tenha amizade com pessoas que se importam com o seu crescimento espiritual, com sua vida interior, que quer que você cresça, prospere, né? Que você seja uma pessoa de bem, né? Que entre para a vida e saia dessa vida da melhor forma possível. Já a regra de número 4: compare você com quem você era ontem e não com outra pessoa hoje. Então, a gente precisa olhar para si mesmo, né? Isso é difícil. Isso não é fácil. Olhar para si mesmo é a coisa mais difícil. Vivemos julgando os outros, né? Não julgamos a nós mesmos. Lembre-se de Sócrates. Sócrates disse: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então a gente não tem que examinar os outros nessa quarta regra. Precisamos examinar a nós mesmos. Entendeu? Precisamos examinar a nós mesmos cada dia. Então isso é algo difícil, algo que precisa ser bem construído e que precisa de tempo. Aqui o autor aparentemente quer nos ensinar o sentido que para a gente não manter uma ideia falsa, uma ideia virtual sobre nós mesmos, né? Precisamos acabar com essa falsa ideia. Nós precisamos realmente crescer para nós mesmos, né? Quinta regra: não permita que seus filhos tenham qualquer atitude que faça você não gostar deles. Essa é uma regra muito complicada, principalmente hoje que existem ideologias regulando certas atitudes que deveriam ser tomadas. E é muito sensível essa área. Mas o ponto é o seguinte: não podemos criar crianças mimadas. Não podemos dizer que o mundo é apenas rosa. Não podemos criar um submundo. Não podemos deixar as crianças fazer o que quiserem. Elas precisam crescer com base, com regras, com limites. Tá? É um ponto muito difícil, mas que dá para praticar. Sexta regra: organize a sua casa perfeitamente antes de criticar o mundo. Realmente esse aqui o ponto 6 é um ponto chave que desprende todas as outras portas das 12 regras. Começar por nós mesmos a própria mudança. Por exemplo, você quer pessoas que se comprometam com a história, com a filosofia, com a teologia, comece por você. Não pelo outro, mas a partir de você consegue mudar muitas coisas. Então, a sexta regra, ele quer fazer que nós venhamos fazer um mergulho, uma análise profunda interior sobre o nosso espírito. Essa regra número 6 é muito importante porque faz a gente ver nós mesmos, né? É como se fosse algo bíblico. Se assim, não julgar o próximo no sentido mais coerente do termo, né? E sim olhar para si mesmo, né? É algo muito interessante que precisa também até de um outro vídeo, mas esse aqui é o ponto importante, tá bom?
Sétima regra é persiga aquilo que tem significado e não aquilo que seja mais prático. Hoje, infelizmente, as pessoas buscam aquilo que dão dinheiro, buscam a fama no sentido cinematográfico, mas não buscam o significado. Muitas poucas pessoas buscam a filosofia, a história, a teologia, áreas do conhecimento que não dão muito resultado, né, assim, imediato, demora tempo. E também existem pessoas que param de buscar o significado da própria vida, não se perguntam por que estão aqui, por que chegaram aqui, para onde vão e o que devem fazer de suas vidas, porque estão preocupados com o mundo das ilusões. Isso é muito fácil tentador de cair. Mas lembre-se que essas 12 regras para a vida é o autor chama de antídoto. Eu não chamaria de antídoto, eu chamaria de uma boia de salva-vida para o caos, para sairmos do caos, né? Não de uma crise. Estamos realmente no caos. O autor ele é muito realista em trabalhar isso. Sétimo, na verdade todas as regras dele são muito interessantes. 7. Persiga aquilo que tem significado e não aquilo que seja prático, certo? Oitavo, fale a verdade, ou pelo menos não minta. Isso é muito difícil também, pois quando a gente não fala a verdade, acabamos caindo no auto-engano e, consequentemente, no emborrecimento. Nona regra, alguém que você está ouvindo talvez saiba algo que você não sabe. Então aqui está a ideia de um professor e de um aluno. Ambos sabem algo e ambos também não sabem. Então é preciso, não somente nesse exemplo, mas sempre ser humilde para aprender coisas novas cada dia, certo? Regra número 10. Seja preciso quando você se expressa. Então, a expressão do nosso ser, ela deve ser coerente, equilibrada, boa e gentil. Mas a maioria das pessoas, elas não se expressam bem. Então, elas demonstram a sua própria falta de credibilidade e desordem e se revelam e demonstram como sua alma é a mais podre de todas, pelo fato de não se expressar bem. Tá? Não é ideia de etiqueta, comer bem, com garfo, talher, colher, né? Não é ideia de etiqueta, e sim de um homem espiritual, de um homem que conhece a si mesmo, tá? Que quer aprender, que quer realmente deter e buscar o conhecimento. Regra de número 11. Não impeça a criança de andar de skate. Gente, essa regra foi algo muito importante para mim, no qual eu sofri muito. Eu, quando era pequeno, eu recebia vários patins de skates, né? E minha mãe proibia isso. Eu ficava querendo andar de skate, mas minha mãe me proibiu, tinha medo. O medo não é muito bom em certas ocasiões. Então eu nunca andei de skate, mas eu queria muito andar de skate. Eu também queria muito praticar artes marciais. Até pratiquei um tempo depois. Mas qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que você precisa enfrentar o medo para desenvolver habilidades, desenvolver desafios e desenvolver sua própria força física, interior e psicológica. Quando você não se arrisca, por exemplo, hoje eu estou me arriscando a criar um canal que leva informação, leva verdade, leva veracidade sobre história, filosofia, política, teologia. Estou me arriscando, tá? Mas é por um propósito bom. Estou fazendo história, estou fazendo faculdade, estou fazendo isso. Há um custo, há um sacrifício. Eu estou me arriscando. A vida é um risco. Nós precisamos fazer isso. Então, a regra de número 12, que Jordan Peterson, que é um psicólogo, tá? Ele trabalha dentro de uma perspectiva real. Tá? É uma perspectiva realista, é uma perspectiva concreta, certo? Sólida, no qual realmente faz todo o sentido para as pessoas. E a última regra que ele estabelece, aparentemente, é uma regra, parece que boba, simples demais, sutil demais, até mesmo em alguns aspectos incoerente, ou seja, que não tem nada a ver.
mas tenha calma. Essa última regra, a 12, ela fecha toda as outras regras no seguinte, de sempre reconhecer as coisas mínimas em meio ao caos. Lembre-se que o autor está dentro do caos, e é nesse caos no qual o autor percebe que pode ter a possibilidade de existir algo para a vida. E esse algo para a vida são as regras que ele, assim, segundo a minha leitura, tá? Desenvolveu e encontrou dentro do caos e para o caos, né? Então, dentro do caos e para o caos, é preciso lidar com todo tipo de dificuldade. Então, aqui eu termino o resumo, o comentário das 12 regras, que não são regras de escravidão, são regras para a vida e é um antídoto para o caos. Então tá aí a nossa consideração. Eu peço que vocês continuem no nosso canal e até o próximo vídeo.